Senhor, nós abençoamos mais ainda a vida do Júnior, Senhor. Deus, derrame graça, sabedoria sobre a vida dele, Senhor. Fala com ele, Senhor. Nós precisamos ouvir o Senhor e às vezes estamos com nossos ouvidos tapados. E o Senhor usa nossos irmãos para abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Deus, usa o Júnior nessa noite com poder e graça. Nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Queria que quem pudesse abrir a Bíblia em Hebreus 11, na verdade, Hebreus 12, e eu queria falar essa noite sobre perseverança. Quem está acompanhando a SEB, a gente está falando esse mês sobre igreja. E a Bíblia coloca a igreja como um corpo triunfante e um corpo que permanece. Muito se fala sobre, obrigado, amor, sobre os remanescentes, sobre as pessoas que perseveram até o fim, e isso não é demagogia. A igreja é feita daqueles que permanecem até o fim. Amém? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém. Nesse momento em que a fé parece estar sendo atacada, de que é natural hoje as pessoas debandarem. E o que é debandar? Sair. Hoje é natural. Você não gostou de uma igreja, você sai. Você acha que a fé não é para você, você vai para outro lugar. Ou você para de frequentar. Ou você faz pior. Você começa a ouvir coach. Você começa a ir para uma igreja que fala daquilo que você gosta, daquilo que você sente. Em momentos tão complicados, é bom a gente olhar para igrejas que também sofreram perseguição. Se vocês repararem, a maioria das cartas escritas no Novo Testamento são para igrejas que estão passando por perseguição. Então, se você está se sentindo perseguido, ou você está passando por algum tipo de perseguição, ou algum tipo de dificuldade, é por isso que a Bíblia manda você ir para ela, porque nela também tem palavras a pessoas que foram perseguidas. E muitas das vezes a gente perde essa essência, porque a gente só quer ver a palavra de ânimo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós. Mas existe um contexto nisso. Amém? Uma prova disso, eu queria que vocês voltassem 2 capítulos, Hebreus 10, 25, fala assim, ó: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, era uma igreja que passava por dificuldades e algumas pessoas estavam desistindo, indo embora. Olha que tristeza. Eu queria que vocês entendessem algumas coisas sobre a carta de Hebreus. Nós não sabemos o autor da carta de Hebreus. Todo mundo fala que é Paulo, porque Paulo escreveu a maioria das coisas. Mas muito provavelmente seja Apolo por causa da escrita. Isso tem alguma importância? Talvez não. Mas para quem essa carta foi escrita, nós também não sabemos. A carta aos Hebreus é chamada assim porque o povo que recebeu essa carta, muito provavelmente entendia muito do Antigo Testamento. Do capítulo 1 até o capítulo 9 é falado o quão Jesus é maior que tudo, que os anjos, que a lei, que a Torá, que Moisés, que os mandamentos, para demonstrar o poder maior de Cristo Jesus sobre a lei. Tanto que a carta começa assim, ó, vai lá, Hebreus 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Fala assim, ó: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao dele. O povo hebreu sabia que, segundo Deuteronômio, quem entregou as leis a Moisés foram anjos.
E Jesus aqui é comparado a maior do que os anjos, acima dos anjos. E ele fala que, antigamente, Deus falava pelos profetas, mas nos últimos dias, falou através de Jesus Cristo. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Mas aí nós vamos para Hebreus 12, que é a pregação, né? Hebreus 12, a partir do versículo 1. E o versículo 1 está assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos por parte. A Bíblia fala muito sobre os olhos, nos chamando a atenção para onde estamos olhando. E aí, eu queria que vocês entendessem o seguinte: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunhas é essa? Aquele povo, de novo, eu queria que vocês pensassem sempre nisso enquanto eu estiver falando. Aquele povo era um povo que estava sofrendo perseguições. E era um povo onde muitos já haviam desistido e parado de congregar. E aí ele está falando de nuvens de testemunha para que eles não desanimem. Isso está em Hebreus 11. Volta lá e a gente vai ler Hebreus 11 todo. Não vou fazer isso com vocês, não. A grande nuvem de testemunho, aqui na minha Bíblia está escrito exemplos de fé, mas geralmente se chama da galeria dos heróis da fé, aqueles que perseveraram até o final. Eu vou só dar uma passada para a gente ficar situado. No versículo 4, ele fala sobre Abel, ele começa lá atrás. O autor de Hebreus começa lá atrás. Também pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. No versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado. No versículo 7, pela fé Noé construiu uma arca para salvar ele e a família dele. Do versículo 8 ao 12, o autor fala sobre os feitos de Abraão. E aí eu queria que vocês fossem lá no versículo 13, que fala assim, ó: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria maior, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se vergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Todos esses heróis que ele está citando não receberam aquilo que a eles foi prometido. E aí a gente volta para aquela musiquinha gostosa que a gente gosta de cantar, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre. Morre. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. O que tinha sido prometido para esse povo? O que tinha sido prometido para Abel? Vocês conhecem a história de Caim e Abel em Gênesis? Tem alguma promessa lá? Se você pegar e ler por baixo, você não vai encontrar promessa lá. A promessa para Abel estava na mãe dele. Antes de ser tirada do Éden, você dará à luz um filho e ele pisará a cabeça da serpente. Essa é a promessa. E através dessa promessa, todos esses homens viveram pela fé nessa promessa. Daqui a gente já responde uma pergunta que eu acho que você deve ter feito alguma hora na sua vida. E antes de Jesus vir, como as pessoas eram salvas? Elas estavam em uma espécie de purgatório? Elas estavam dormindo? Não. Elas foram salvas pela promessa. Porque elas criam na promessa de um Messias. Abraão não está numa sala de espera, nem está descansando de olho fechado debaixo da terra. Abraão está gozando com Cristo Jesus nas alturas. Essa é a verdade. Continuando, o autor começa a falar sobre Abraão e chega até Isaac. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Isso a gente conhece, né? Isso está no versículo 20 aqui. Os outros citados são José, Moisés e Raabe. Raabe está na lista de heróis da fé. Uma prostituta que faz parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem entender a força da fé? Perceber o quão maravilhoso é você perseverar? Essa mulher foi prostituta. O que mais fala sobre Raabe? Mais nada. Ela está em algumas genealogias. Não conta a história dela, porque ela teve uma infância difícil, e aí por isso que ela se tornou prostituta, aí Deus teve misericórdia, nada disso. Porque ela fez uma coisa, porque ela cria naquela verdade, que aqueles homens estavam em nome do Senhor, e que ela ajudou aqueles homens, isso foi imputado a ela como fé. E por causa disso ela faz parte da genealogia de Jesus. É muito forte, cara. Para nós, genealogia não faz o menor sentido. Você não sabe quem foi seu tataravô.
Mas naquela época, você ter uma linhagem era extremamente importante. E ela faz linhagem com o nosso rei, o nosso Messias. É muito forte, cara. É muito forte. E aí nós vamos para o versículo 32 do capítulo 11 ainda. E a gente vai ler até o finalzinho. Que fala assim, ó. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram um cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. E aqui ele está falando da perseguição. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Parece que o autor está falando assim, desanima. Olha o tanto de coisa que esses caras passaram. Mas lembra, capítulo 10, não deixem de congregar como é do costume de alguns. Antes disso, suportem uns com os outros e sejam firmes uns aos outros. Em momento nenhum, a Bíblia nos dá esse descanso terreno, aqui. Esse encontro de que vai tudo correr bem, ela nunca prometeu isso. É por isso que os evangelismos pararam. Porque o evangelismo antigamente era raso. Jesus te ama, Ele te quer, para quê? Para quem? Eu já estou bem. E as pessoas foram desanimando. E aqueles que evangelizavam pararam de ver frutos. Que frutos? Um cara que vem para a igreja sabendo que Jesus ama ele, quer ele, chega aqui e ouve, você vai passar por perseguição, cara. O cara quer isso não. Ele vai procurar o quê? Um mestre que vai falar com ele aquilo que ele quer ouvir. Nós temos hoje o coach tomando conta das igrejas. O mundo não era digno deles. Vocês entenderam? Biblicamente, passar por sofrimentos é sinal de honra. Quando os discípulos foram açoitados, eles saíram felizes, porque Deus deu a eles a honra de sofrerem pelo nome dele. É uma honra ser açoitado por Cristo Jesus, por causa do nome de Cristo Jesus. Olha isso, o mundo não era digno deles. O mundo não os entendia. Hoje em dia o mundo entende a gente até demais. A gente tem amizade com tudo e com todos. Nós somos um povo legal. Caraca, onde nós erramos? Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, e o povo querendo, carrão e casão. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, mais uma vez o autor vai repetir, tá? Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O Messias não veio na época deles. Essa é a maior promessa. Essa é a maior promessa. Lembra da música que todo mundo cantava nos anos 2000? O melhor de Deus está por vir? Não faz sentido, já veio. Cristo Jesus, não tem nada maior e melhor do que isso. Só que as pessoas foram se contentando, nós fomos nos contentando com muito pouco. E enquanto a gente se contenta com esse muito pouco, é fácil a gente se desviar do caminho. Porque eu quero muito pouco, o meu muito pouco é um carro, uma casa e o que for. Se eu não recebo, eu vou embora. Eu vou atrás. O pastor Lucinho falou uma coisa, quando eu me converti, eu ouvia muito Lucinho. E em uma das pregações, eu lembro de algumas, não lembro de outras, enfim, mas uma coisa que eu nunca esqueci foi que ele falou, olha, se um dia eu encontrar algo melhor do que Cristo, eu corro para lá. Mas até hoje eu não achei. E eu vivo para isso. Se um dia eu encontrar algo melhor do que ele, estamos juntos. Até agora eu não achei. Não achei. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esse é Cristo Jesus. E aí nós vamos para o contexto, né? Todas essas pessoas são nossas testemunhas do que seria a fé e do que ela é capaz de fazer em nossas vidas. Por isso que ele começa, portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E eu paro aqui. Livremo-nos. Você viu as testemunhas. Você sabe o que esses grandes homens fizeram. Você percebe o quanto
apesar de toda a perseguição, esses homens venceram em fé. Agora, se livrem. Depois de perceber, se livrem. Ao olharmos para o que Deus fez na vida dessas pessoas, podemos ter fé e prosseguir. Mas antes devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado. Aqui tem um "e" do pecado. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, o pecado não é a única coisa que nos atrapalha. O pecado não é a única coisa que me atrapalha de buscar Jesus. Claro, tudo que nos impede de buscar a Deus se torna pecado. A resposta para essa passagem está no termo "nos envolve". De novo, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Existem coisas que não são essencialmente pecado, mas que nos envolvem. E isso faz com que a gente possa cair. É o que acontece. Se nós percebermos, por exemplo, o jovem rico, ter dinheiro não é pecado. Mas o dinheiro o envolvia. E por um envolver, ele se perdeu. Se nós buscamos, Paulo vai dizer que se nós buscamos Cristo Jesus só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. O que significa que algumas coisas aqui na terra podem acabar nos envolvendo, a ponto de se tornarem pecado. E isso nos impede de prosseguir. Quantas pessoas vocês conhecem, ou talvez vocês estejam passando por essa situação, se estagnam dentro da igreja? A pessoa se estagna. Eu tenho muito tempo de evangelho, está tudo bem. Está tudo ótimo, eu estou aqui, eu já fui isso, isso e aquilo, eu já fiz isso, isso e aquilo. E a pessoa vai contando de vitórias, de batalhas que a gente nem sabe. A Bíblia está falando para a gente se livrar, para correr. Eu estou me adiantando. Às vezes estamos tão empenhados em nos livrar de algo que sabemos ser pecado, que acabamos não percebendo que existem outras coisas que estão nos impedindo de prosseguir também. Tem um livro chamado Com Toda a Pureza. Ele fala sobre pornografia. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E ele fala isso. O autor Tim Chester, ele fala que muitas das vezes a pessoa que ela está presa na pornografia, ela esquece que ela tem outros pecados. E aí ela está lutando contra a pornografia, lutando. E quando ela vence, ela fala assim, eu também sou mentiroso. Eu também sou avarento. Nossa, esse tempo todo. A gente faz isso direto. Gay vai tudo para o inferno. Ótimo. Se deixar de ser gay, vai para o inferno? Vai. Ele precisa se entregar a Cristo Jesus. Ele precisa se arrepender de todos os pecados dele, não só de um. O avarento não pode se arrepender só da avareza e achar que está tudo bem. O nome disso é salvação por obras. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nós precisamos abandonar tudo. Muitas das vezes, você que é mais velho vai falar assim, eu não passo esses pecados jovens. Eu não fico muito nas redes sociais, eu não sou de olhar a mulher na rua, eu sou um cara tranquilo, eu sou uma mulher tranquila. E o pecado que nos envolve? Não deixamos de ser pecador com a idade, não, gente. Nós deixamos de ser pecador com Cristo Jesus. De resto, nós continuamos pecador. Quantas vezes eu já vi isso acontecer de pessoas mais velhas falar assim, tá tudo bem. Ou não falarem, mas demonstrarem isso. A pessoa vai ficando mais velha, o palavrão volta. A pessoa vai ficando mais velha, a fofoca começa. Por quê? Está tudo bem, eu já fiz demais. E isso não é verdade. Enquanto nós estivermos aqui, ainda há esperança de nós sermos salvos. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que vigiar. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa. Essa é a verdade bíblica. Coisas que não são essencialmente pecado, mas que podem acabar nos envolvendo. Amizades. Certos hábitos. Maus hábitos, né? Tristeza. O excesso de tristeza pode acabar nos envolvendo. Cansaço. Sermos envolvidos em cansaço, aí a gente não busca, a gente não faz nada, porque a gente está muito cansado, Deus entende. E família. Família é uma bênção, não é? Uma bênção. Mas a família pode te impedir de encontrar Cristo Jesus. Jesus falou isso. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Isso significa que se você se converteu, agora você vai converter a sua família inteira na base da bala, na base da confusão. Não. Isso significa que agora que você se converteu, o mundo se voltou contra você. Quando uma pessoa que ela não é convertida de verdade, a gente sabe disso pelas obras, ela fala assim, nossa, o diabo se levantou. Provavelmente não. Satanás tem coisa mais importante para fazer do que se importar com alguém que não se importa. Essa é a realidade. Muitas das vezes que a gente acha que Satanás se levantou, é só o nosso pecado mostrando a consequência dele. Foi Satanás que se levantou. Foi você que parou de orar, ué. Foi Satanás que se levantou. Você não quer saber mais das coisas de Deus? Ele não precisa nem se levantar.
pastor Lucinho também fala isso. Para Satanás se levantar da cadeira é por gente importante. Eu imagino, estava vendo hoje a pregação do Billy Graham, imagino o quanto Satanás se levantou contra aquela obra. O quanto. E todas as vezes que ele se levantou, ele foi derrotado. Mas ele se levantou, com certeza. Você acha que ele ia ficar parado, vendo um homem pregando para um estádio, esse estádio se voltando a Cristo? De jeito nenhum. Agora não, ele está mais preocupado comigo, que não busco, que não oro, que não faço nada. Mas aí eu tropecei ali e Satanás se levantou. É de rir, velho. Nós somos muito bobos. A gente se acha demais. A gente acha que nós somos importantes demais para o reino. Nossa, pastor, comecei a ler a Bíblia, Satanás. Não, filho, é porque você não tem costume de ler a Bíblia. Não é Satanás que se levantou. Essa preguiça é porque você não tem costume. Quando você criar costume, aí talvez Satanás vai dizer, opa, o menino está criando costume. Nós temos que impedir isso. Mas enquanto você não criar costume, eu sei o seu pecado. Simples assim. Jesus veio trazer espada. E essa espada nos separa de tudo aquilo que nos impede de adorá-lo. E agora que a gente se livrou? Está tudo bem? Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para os mais antigos de igreja. Não é gente de idade avançada, mas gente de tempo de igreja. Muitas das vezes ele já se livrou de tudo aquilo que o impede de adorar. Mas ele não adora. Ele não corre. Ele não vai para frente. Tá bom até aqui. Em 1900 e tanto eu era pastor. Ô, gente, eu já ouvi história demais. Na minha última igreja, tinha 2 cultos no domingo. Um começava às 6, e aí, tipo assim, né? Quem tocava no das 6, tocava tudo. Então a gente estava lá desde 3 horas da tarde. Os primeiros a chegar no culto menor, né? Que é o primeiro culto, eram os idosos. Então eu ficava lá na portinha, aí chegava a irmãzinha, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, e aí elas começavam a contar a história delas, de vida delas, de fé delas, assim, normal. Várias ali já ressuscitaram, várias ali, enfim, um dia numa conversa. O fato é que muitas dessas pessoas pararam de correr, porque estagnaram no tempo de fé delas. E aí você fala assim, isso é um problema de quem é antigo. Não, o novo também. Como que o novo estagna? O novo estagna quando ele acha que ele já entendeu os pontos principais. Tudo bem. Eu sei quem Jesus é, eu sei o que é a fé, eu vou ser salvo mesmo. Sabe qual que é a maior dificuldade nossa como igreja? É lidar com essa pessoa. Fala assim, já estou salvo mesmo, então para que eu vou cear? Eu já estou salvo mesmo, então para que eu vou batizar? Eu creio em Jesus. Batismo salva? Não. Então não vou batizar, não. É tão importante assim, diz minha oferta? Acho que não. E aí você estagna. E aí o pastor, sem saber o que fazer, fala assim, então, meu querido, você vai ser salvo sim, mas você tem que fazer. Gente, se você não crer na palavra de Deus por inteiro, você quebra ela inteira. Você quebra ela em partes, você vai criando um Deus para você. Quando esse jovem, quando essa pessoa mais nova, que acha que é entendida, chegar diante de Jesus, ele vai assustar. O senhor é assim? Olhos de fogo? Mas o senhor não era amor, não? Eu lembrava de um Deus de amor, viu? Pregaram para mim um Deus que suporta tudo. Reverendo Hernandes Dias Lopes fala isso. Nós não somos uma religião inclusiva. Entrou aqui, é do jeito do dono daqui. O dono da igreja manda, senta, levanta, rola, finge morto. Ele pode fazer isso. Ele. O que acontece é que nós, e eu falei isso na SEB, demos esse poder nas mãos de homens. E aí descambaleou tudo. E aí o cara fala o que ele quiser, e ele faz o que ele quiser aqui em cima. Por quê? Porque ele é ungido do Senhor. E aí daquele. Sabe outra coisa que nos aprisiona? Falta de conhecimento. Se você não conhece, você precisa catar. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, então, né? Na dúvida. E a gente gosta de ser guiado. Essa é a verdade. Nós gostamos de ser guiado. Por quê? Porque no final a gente quer botar a culpa naquele que nos guiou. A Bíblia fala que os líderes vão receber maior rigor. Não significa que nós não iremos receber rigor. Existe um rigor. E eles vão receber maior. Ou seja, existe ainda um rigor. A gente precisa se preocupar ainda. Todos serão julgados pelas suas obras. Mas nós não somos salvos pelas obras, mas seremos julgados pelas obras. E eu posso falar uma coisa para você, sendo bem sincero? Todos nós, diante de Deus, vamos chorar e falar, nós devíamos ter feito mais. É sempre assim. Agora, vamos trazer para o mundo real. Vocês têm um chefe. O chefe fala assim, vou lá dar uma saída ali, gente, daqui a pouco eu volto. Ele sai e a loja está uma bagunça. Pensa aí, Atena.
A loja está uma bagunça. Você fala assim, cara, vocês ficam aí e eu estou indo embora. Eles sabem o que fazer. Afinal de contas, são funcionários. Estão sendo pagos para trabalhar. Ninguém está sendo pago para ficar no Facebook, ficar à toa. E aí uns sentam, porque o chefe não está lá. Outros saem para comprar uma coisa e nunca mais volta, porque daqui a pouco o expediente está acabando. O problema, o chefe chega antes do expediente acabar. E para quem que ele vai olhar? Ele vai olhar para aquele que está trabalhando ainda. Para o puxa-saco. Para o puxa-saco. Nossa, isso é muito puxa-saco. E é isso que acontece. O mundo nos vê como puxa-saco. Ah, não, para que isso tudo com esse Deus? Não, fanatismo demais. Ah, tá, então ir num campo de futebol e gritar o nome de quem que você quiser, pode. Então, se você é fã de uma banda e quase morrer porque não conseguiu ingresso, pode. Mas amar Jesus é demais, extremo demais. Vocês estão entendendo o que o mundo está fazendo com a gente? Essa troca de valores em que eles podem e a gente não? O dono do mundo é quem? É pai deles ou pai nosso? Pai nosso. Mas o mundo jaz do maligno. Mentira. O mundo jaz no maligno. Um termo muda tudo. Se o mundo jaz se é dele, então a gente não tem o que fazer. A Bíblia fala que o mundo está nele. Ou seja, que tem influência dele. Mas nós não somos do mundo. O nosso Pai comanda esse mundo. Ele nunca perdeu o controle. Se você abrir Apocalipse, não está lá. E Jesus desceu no inferno e tomou. Não. Jesus tem as chaves do inferno. Tem. Isso nunca foi entregue para Satanás. Ele tem todo o poder. Satanás é um mal na coleira de Deus. E nós somos o povo desse Deus. O mundo não tem que nos falar o que fazer. Não tem. Então você está pregando uma revolução? Não. Eu estou pregando resistência. Mas essa resistência ataca. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos fazer um exercício? A porta do inferno. Pensa aí, porta do inferno. O que significa não prevalecer? Significa que alguém está atacando essa porta e essa porta uma vez vai ser derrubada. Não o contrário. Às vezes a gente tem essa ideia de que Satanás e os demônios vão nos atacar e tudo mais e a gente vai resistir. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, que a igreja vai derrubar a porta do inferno. E para quê? O que nós vamos querer naquele lugar? A resposta? Gente. Almas. Frase clichê geralmente está errada. Mas essa de que nós saqueamos o inferno é a mais certa de todas. Todos nós, quando não temos a Cristo Jesus, estamos caminhando para o inferno. E uma vez que uma dessas almas se converte, o inferno está sendo saqueado. Então nós temos uma obrigação, enquanto o mestre não vem. Que é o quê? Correr. Corramos. Com o tempo de caminhada, podemos cair no erro de pararmos de correr, chamado de apostasia velada. Né? Apostasia é sair da igreja, sair da fé. Apostasia velada é ficar aqui de boa. Está tudo bem. Não, gente, você se preocupa demais. Você tem a coisa de jovem. Evangelismo, coisa de jovem. Coisa de jovem. E aí eu vou dar um exemplo bíblico disso, tá? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse. Apocalipse 3, a partir do versículo 1. É a carta à igreja de Sardes, que passava pelo mesmo problema. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Ao apóstata, ao parado no tempo, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a Bíblia fala aquele que tem ouvidos, ouça, ela está querendo falar para aqueles que são salvos. Jesus fala que veio para uma geração que, vendo
não veria, ouvindo, não ouviria, não se converteria e não se voltaria para ele para ser curado. Nós somos os que vemos e ouvimos. Toda vez que você abrir Apocalipse, pelo menos o começo de Apocalipse, e ler os mortos, somos nós. Mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele nos vivificou. Então hoje você tem a oportunidade de ouvir e ver. E o que Deus fala para que o que nós devemos fazer para correr é nos fortalecer e nos arrepender. Existe um processo. Se você não sabe onde está errando, como que você vai consertar? Se você acha que está tudo bem, como que você vai resolver as coisas? De novo, lê a Bíblia direito. Ao que pensa está de pé, cuide para que não caia. Não é o que está de pé, é o que pensa. Porque se você pensa que está de pé, você já está caído. Diante de Deus, todas as vezes que você chegar a Deus, é em humildade. O publicano é sempre o nosso herói. Ele é sempre aquele em que nós devemos olhar. A gente nunca pode olhar para o fariseu e falar assim, esse cara sou eu. É o publicano, sempre. Não, mas olha o tanto de obra que eu fiz. Sempre. Sempre no original é sempre. Sempre. Continuando. Depois de se livrar, você precisa correr. 2 Pedro 3, 11 e 12. O pastor Elcio falou sobre isso semana passada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. O que significa apressar a vinda do Senhor? No contexto, pregar o Evangelho. O pastor Elcio pregou sobre a carta de Pedro. E na carta de Pedro, alguns estavam falando, Jesus não vai voltar. Isso aí é besteira suas. Isso aí falou do tempo da minha avó que ele ia voltar e não voltou. Pedro responde que Deus está sendo paciente com aqueles que estão se perdendo, dando tempo. Ou seja, se as pessoas se converterem, todas se converterem, ele volta, né? A Bíblia diz que Jesus volta para a igreja dele. E o nosso papel é levar o Evangelho. Se nós não entendemos o Evangelho, como nós vamos levar o Evangelho? Como nós vamos apressar a vinda do Senhor? Não adianta cantar Maranata, vem Senhor Jesus, se a gente não levar o Evangelho. Nós estamos falando uma coisa e estamos vivendo outra. Escondido. Não tem jeito. Como apressamos a vinda do Senhor? Pregando a sua palavra. Temos que nos lembrar que vem dele a força para continuar correndo. E aí nós vamos para o versículo 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor começa usando o Velho Testamento como exemplo. E ele continua colocando o maior dos exemplos, Cristo Jesus. Jesus é o maior dos exemplos. Pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Jesus estava olhando para um outro alvo. Muitas pessoas não entendem isso. Jesus morreu na cruz olhando para frente. Olhando para quem seria salvo através daquele sacrifício. Ele não olhou para a vergonha do que ele ia passar. Ele não olhou para a dificuldade. Ele não olhou para o próprio eu. Ele olhou para frente. E aí nós temos um exemplo clássico. Eu já preguei sobre essa passagem uma vez em uma célula. E a gente estava comentando e tudo mais. E nós chegamos a esse exemplo. O mundo é uma rua muito longa mesmo. No final dessa rua existe um relógio. E esse relógio não para. E ele está em contagem regressiva. Ele está só cada vez mais rápido. E a gente precisa correr. A gente não sabe por quê, a gente não sabe como, a gente acha que é os dias que estão tudo corrido, mas nós precisamos correr. O problema é que do lado direito e esquerdo dessa rua existem várias vitrines. Várias. Incontáveis. Nosso mestre pediu para que a gente não parasse. Mas tem cada coisa legal. Tem cada coisa interessante. Eu costumo falar que não importa não como você chegou não. Importa que quando aquele time zerar,
você precisa estar com a mão nele. É isso que importa. Se você chegou todo arrebentado, se você chegou renovado, não interessa. Você tem que chegar. E você está perdendo tempo com a vitrine. Porque tem uma blusinha que você queria tanto. Porque tem aquele celular. E o mundo nos envolve com essas coisas. É coisa boba. Nós somos pegos por coisa boba. Porque a gente acha que aqui é férias. Em uma hora nós vamos lutar. As lutas vêm, ótimo, eu sei que elas vêm. Mas aqui é guerra. Nos momentos de alegria, se fortaleça. E nos momentos de tristeza, vence logo, que nós temos mais tristeza, mais confusão. Toda hora é um trem diferente. Fé inabalável. É isso que a palavra está falando. E a gente não consegue viver isso. A gente é demagogo, a gente fala assim, bacana, muito legal. Nós precisamos ser inabaláveis. Nós somos vencedores. Mas você só sente isso quando você está bem. O que a Bíblia diz não é, quando você se sentir bem, você é mais que vencedor. Ela fala, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não importa como você está se sentindo. Não importa se eu estou num dia mau ou num dia bom. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E isso não é um jargão. Isso não pode ser um tema coach. Uau, nós somos mais. Não, entende? Por que nós somos mais que vencedores? Porque alguém já venceu no nosso lugar. Sangue precisou ser derramado. Reverência. O que a igreja precisa? Reverência. Entender. Nós conversamos há 2 semanas atrás na SEB sobre assuntos secundários e terciários. E são eles que tomam conta da cabeça do crente. O cara não sabe quem Jesus é, mas ele quer saber o que significa os 7 selos. Você não sabe quem Jesus é, cara. Provavelmente você vai ouvir essa trombeta e não vai nem ser salvo. E vai ir para o inferno sabendo o que significava as 7 trombetas. Gente, eu não quero ir para o inferno com todo o conhecimento que Deus tem me dado, não. Não faz sentido, não encaixa. Às vezes a gente está correndo atrás de coisa muito secundária, de entender. Para e pensa aí, gente. Eu vou dar vocês um minutinho. Pensa em uma luta muito forte que você sofreu e que você quase não lembra mais, está tão longe. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Você venceu e você esquece aos pouquinhos. Porque a vida é isso aí, cara. É ganhar, é perder, é dar certo, é dar errado. Daqui a 10 anos eu posso não estar aqui mais. Daqui a 20 anos, eu não sei. Pode acontecer uma coisa muito ruim ali comigo, ou pode acontecer uma coisa muito boa e vira passado. E a gente está vivendo essas coisas, para essas coisas. A gente não pode perder tempo vivendo para essas coisas. Cara, nossa, quando eu conseguir isso, aí sim eu vou ser feliz. Nossa, se o meu parente se entregar a Jesus Cristo, aí sim nada. Busca Jesus, o resto ele vai acrescentar. Não, mas parente? Meu irmão vivia na igreja. Vivia. Era um chato dentro de casa. Um nojo. Eu comecei a frequentar a igreja, achei legalzinho, tá? Tinha nada a fazer. Domingo de noite você tem o que fazer? Nada. Saiu da escola, não tem nada. Queria ver gente, falei, vou para a igreja. Quer ver gente? Vai para a igreja. E aí eu converti. E eu não me importei muito com meu irmão, com ninguém não. Eu queria saber de Jesus, cara. Quem Jesus é? Quem que é esse cara, velho? E tudo mais. E posteriormente, meu irmão se converteu. E aí um dia a gente conversando, e ele falou comigo assim, sabe o que me impressionou? Eu falei, assim, porque você não fazia nada. Eu era muito à toa mesmo. E um dia eu vi você sentado com a Bíblia. Não entendi. Eu que ia na igreja, ele está com a Bíblia na mão. 2 dias, 3 dias, essa Bíblia não saía da mão, e esse menino está diferente, tem alguma coisa. Eu preciso ficar mais sério nas minhas coisas de igreja. Ele começou a ficar mais sério. E Jesus pegou ele na curva. Eu não me preocupei com meu irmão, não. Não me preocupei. Eu oro pelo meu irmão mais novo, mas eu não me preocupo. A salvação veio do Senhor e vai pegar meu irmão na curva uma hora ou outra. E vai. Eu tenho coisa para fazer. Não é só uma coisa para fazer. Eu não posso viver em prol disso. Morrer em prol disso. E aí você pode falar comigo assim, quando você for pai, você vai entender. Eu ouvi isso demais, gente. Já ouvi isso demais a minha vida inteira. Quando você for mais velho, você vai entender. Então, Timóteo era novo. E Paulo falou assim, não deixe, Timóteo, que te despreze pela sua mocidade. O que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Continuando. Não conseguimos correr quando achamos que o mundo nos oferece o que é melhor do que aquilo que Deus nos oferece. É isso que acontece. Todas as vezes que você para em uma dessas vitrines, você está falando assim, calma Deus, isso aqui é mais importante. Calma Deus, eu tenho complexo.
Calma, Deus, tem depressão, calma. Vamos com calma. O relógio não para. Na época que eu tive depressão, o que me tirou da depressão foi o entendimento de que o mundo lá fora estava rolando ainda. Não adiantava. O sol ia nascer de qualquer jeito amanhã, eu querendo ou não. Eu querendo ou não, ia ter que trabalhar, porque senão eu não ia morrer de fome. Foi o senso de realidade que me tirou do eixo. Falei, opa, então vamos caminhar. E na caminhada Jesus foi me curando. Foi isso que aconteceu. Estou dizendo que não deve ser tratado? Não. Estou dizendo que você não precisa de um tempo? Não. Estou te dizendo que tem algo lá fora te esperando. Corre. A gente não tem tempo para perder. A gente não tem tempo para perder. E aí tá. De novo, 1 Coríntios 15, 9. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a gente leu sobre isso. Os heróis da fé, eles não se importaram com a pátria aqui, com nada aqui. Eles pensavam em uma pátria maior, em algo maior, que foi reservado. E foi por isso que Deus deu a eles esse algo maior. Vamos ler de novo? Hebreus 11, 6. 13. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram e reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Ótimo, eles esperavam isso, né? Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus do Arthur, o Deus da Thaís. É uma pessoa com esse título, ela não liga mais para o que está acontecendo aqui. Estou dizendo que nada abala ela, abala. Entristece, alegra, porque nós somos carne. Mas nada impede que a gente prossiga, aos cacos, aos pedaços, mas prossiga. Conclusão, Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E aqui nós temos duas interpretações. Como eu falei, era um povo que sofria perseguições. E pecado aqui pode ser entendido como perseguição. Na luta contra as perseguições, vocês ainda não morreram. A segunda interpretação, é uma interpretação válida também, na luta contra o próprio pecado, vocês ainda não morreram. Nos dois casos, qual que é a resposta? Ainda dá tempo. Essa é a resposta. Visto essa grande nuvem de testemunho, vendo Cristo Jesus, que olhando para frente, viveu a mensagem da cruz, viveu, sofreu aquela cruz, passou por tudo que ele passou, porque ele olhava para algo maior. Vamos correr, porque a gente ainda não morreu. Ainda dá tempo. É uma mensagem de esperança para um povo sofrido. Ainda dá tempo. Quantas vezes as mensagens são pregadas e a resposta é: mas eu estou velho demais, mas eu não entendo, mas isso é coisa de jovem, ai não, mas eu estou novo demais. Dá tempo. Enquanto houver vida, há esperança para os dois lados. Para os dois lados. Nós precisamos permanecer. Porque apesar de na igreja de Sardes ter muitas pessoas que tinham aparência de vivas, mas estavam mortas, alguns prevaleceram. E esses estavam vestidos de branco. Eu quero ser um desses, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vale a pena, gente. E vale tanto a pena que não só homens de Deus lutaram, como o próprio Deus lutou. De tão a pena que vale. Essas palavras não são um martírio. Eu não sou crente. Nossa, eu preciso mudar tanto. Tá, nós já entendemos. Eu falei isso numa SEB e é verdade. Quando a palavra de Deus aponta, ela não está apontando para você. Ela está apontando para um caminho. E nós somos tão dodói que a gente fala assim: falou de mim. Nossa, eu senti que... Não. Ninguém está falando de você. Olha para trás. É a palavra te falando assim: para de seguir aqui, segue aqui, ó. Segue aqui, ó. Ainda dá tempo. A gente precisa parar de olhar para os outros. A gente precisa parar de olhar para o lado. A gente precisa parar de olhar para as vitrines. A gente precisa parar e correr.
paradoxalmente. Eu quero finalizar lendo de novo, porque é uma das minhas passagens favoritas. Portanto, agora mais devagar, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, não estamos? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, tudo, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nessa noite você recebeu uma proposta. Bora correr? Tendo os olhos fitos em Jesus, não nos líderes, não no mundo, não em homens, fitos em Jesus, não deixando de nos congregar como igreja, tá? Esquece disso não. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, por mim e por você, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Quer não cansar, quer não desanimar? Olha para Jesus, olha para a cruz, olha pelo que Ele fez. Se você hoje está cansado, desanimado, se você hoje quer desistir, olha para a cruz. Se você acha que não dá tempo, que não tem mais jeito, olha para a cruz. Na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos ao ponto de derramar o próprio sangue. Revide. Revide. Vamos ficar de pé? Existe uma, para finalizar, existe uma doutrina chamada perseverança dos santos, que diz que todo aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. Isso já devia ser suficiente para a gente correr, para a gente parar de perder tempo. E de novo, não é um chamado a não reclamar mais, a fingir que a dor não existe, fingir que os problemas... Não, nada disso. Enfrenta os problemas, mas olhando para Jesus e entendendo que tem muito mais coisa por vir. Muita mais coisa. A Bíblia não está mandando a gente olhar para desilusão, olhar para o sofrimento, não. Lembra do sofrimento aí, pensa aí, mas lembra de Jesus no sofrimento. Ele suportou, Ele aguentou. Ele nos deu a força para isso. Amém? Senhor, nós estamos aqui reunidos, Deus, como igreja do Senhor, para glorificar o Seu nome. Que nós possamos Te bendizer com as nossas palavras, mas com as nossas ações também, Deus. Nos ajuda, Deus. Tem misericórdia daqueles que são Seu filho, do Seu povo, daqueles que clamam ao Senhor e pedem misericórdia. Que nós possamos viver tudo isso que a Bíblia tem nos ensinado, Deus. Que nós possamos abandonar toda divisão, toda facção, toda tristeza, todo desespero, Deus. Tudo aquilo que nos impede de Te buscar e correr essa corrida que nos foi proposta com sangue. Esse caminho de sangue, um caminho de vitória, onde o Senhor já venceu. Nesse caminho nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, Deus. Nesse caminho nós não precisamos nos sentir ou achar alguma coisa, Deus. O sangue de Jesus nos cobre nesse caminho. E vale a pena correr. Vale a pena cada machucado, cada calo no pé. Vale a pena. Não nos deixe desanimar, Deus. Coloque em nós esse espírito inabalável que o Senhor diz nas suas escrituras, Pai. Nos mostra a maravilha que é estar do seu lado, Deus. Que é buscar o Senhor sem olhar para os homens, sem olhar para o lado, Deus. Entendendo que a nossa pátria não é aqui. E se buscamos aqui, nós não merecemos a pátria daí. Que as verdades bíblicas nessa noite nos salve, nos livre, Deus. E que a partir de hoje, toda a verdade bíblica comece a saltar aos nossos olhos, saltar ao nosso coração, saltar ao nosso espírito. Que aquilo que ninguém aqui entendia, que a gente passe a entender. Que aquilo que era turbulento, confuso, passe a ser esclarecido pelo Seu Espírito, Deus. Porque nós não queremos ficar. Nós não queremos viver só para aqui. Nós não queremos, Deus. Tem misericórdia do Seu povo. Guia o Seu povo como o Senhor fez no deserto, Deus. E nos ensina a não murmurar como eles fizeram. Nos ensina a confiar.
Porque o que eles viram como sombra, Deus, nós viemos face a face. Nós não temos desculpa, Deus. Que isso se estenda para a nossa família. Que isso se estenda para os nossos amigos. Que isso se estenda para toda a igreja que crê e que prega Cristo de verdade, Deus. O Senhor volta para a sua igreja. Que nós sejamos a sua igreja. É o que eu te peço no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.